é muito importante o que nós iremos falar. Primeiro, é a questão de qual empresa, né? É essa empresa aqui, CrowdStrike, a pioneira em cibersegurança que causou um apagão mundial. Então, olha que interessante. A empresa que causou o apagão mundial é uma empresa de cibersegurança. E eles estão dizendo que o incidente ocorreu devido à atualização do software do grupo nos sistemas operacionais do Windows da gigantesca Microsoft. Então, assim, para vocês terem ideia, o Congresso americano tem essa empresa como parceira. O Elon Musk, né, abandonou ela agora depois desse cyberataque. Então, era uma empresa de segurança cibernética que teve uma falha num sistema do Windows, segundo eles estão passando, que até aqui o Congresso americano está investigando o que aconteceu, se não foi um ataque hacker, que na minha visão foi um ataque hacker que aconteceu. Isso eu estou dizendo é a visão do pastor Carlos Cardoso, que foi um ataque hacker porque a China e a Rússia não aconteceu nada, né? E eu vou dizer assim para vocês, o que mais me assustou sobre esse ataque cibernético, o que mais me assustou foi a questão do abalo mundial que isso causou em poucos minutos. Então veja que o sistema aéreo aqui na América parou, meu irmão. Você tem noção disso? Os aviões tudo no chão porque não tinha comunicação. Como aconteceu na Europa, no Reino Unido. Agora, eu fiquei muito abismado com cirurgias que foram canceladas na Alemanha, Reino Unido e Suíça, porque os médicos não tinham como consultar o histórico do paciente, porque está tudo na internet. Deus abençoe Mangina e Manliane, tudo na internet. Então veja bem, como eles não tinham como acessar os dados das pessoas que precisavam de cirurgia, as cirurgias foram canceladas. Sistemas bancários em todo o Ocidente parou. E aí a gente viu aí um colapso, por exemplo, trem, emissora de TV, transporte aéreo, transporte ferroviário, sistemas de internet foram atacados e alguns dizem que vai levar meses para recuperar o impacto aí deste abalo. E a gente vê que a mídia, ela passou os panos aí depois da normalidade, só que é um assunto muito sério. Eu acredito que você há de concordar comigo sobre a nossa vulnerabilidade diante dessa situação. Eu não sei por quê, irmãos, porque foi uma empresa de cibersegurança que causou todo esse abalo. E o irmão Miros passou essa informação. O maior acionista é a BlackRock. E aí vamos lá. Alguns pontos precisam ser ligados. O apagão aconteceu após aí a reunião dos republicanos e o discurso de Donald Trump como candidato já à presidência dos Estados Unidos. Veja, ocorreu o discurso na quinta-feira e sexta-feira teve o apagão. Aí você tem um camarada que odeia Trump, entre aspas, vamos colocar aí, as ideias de Trump,
que é o tio Bill, que é o dono da Microsoft, que é responsável pelo software que causou esse abalo. A gente pode entender um ataque de fora para dentro como um ataque por dentro dos Estados Unidos para dar um anúncio se Trump continuar ou podendo ganhar a presidência novamente aqui. Porque para muita gente pode ser coincidência, mas termina aí a questão democrata, o vice-presidente fala, que é um jovem aí ligado às big techs da tecnologia genética, farmácia e genética. Nós temos aí o discurso aí emocionante do Donald Trump, um monte de americano com um esparadrapo na orelha para imitar ele, e ele dizendo aí que vai trazer a paz, que vai acabar com a G da Ucrânia, que vai trazer a solução, que vai deportar imigrante, que vai fazer um monte de coisa e vai colocar os Estados Unidos no trilho novamente, ou fazer com que a América volte a ser respeitada mundialmente. E aí, após toda essa questão de Trump, a gente vê um ataque cibernético. Eu digo para vocês que eu nunca vi. Eu não sei, nunca houve, na realidade, o que aconteceu na sexta-feira aqui, irmãos, no mundo, né? Nunca houve. Nessa magnitude de os aeroportos pararem, trens pararem, emissoras de TV ficar fora do ar, cirurgias sendo canceladas, sistema bancário paralisado. Eu nunca vi um negócio desse. Então, ou foi uma mensagem aí aos republicanos, dizendo que Trump pode enfrentar assumindo a Casa Branca, ou pode ter vindo algo de fora, e aí porque a China e a Rússia não foram afetadas pelo que aconteceu na sexta-feira, mas que eles estão dizendo algo para nós. E o que eles estão dizendo? Que eles podem parar o jogo a qualquer momento. Você acredita, irmãos? É só se um software causou todo esse pânico, imagine se for aí 2, 3 que estão interligadas muitas coisas, o caos que geraria na Terra. Na minha visão também foi um teste. Eu acredito que foi um teste para mostrar o que eles podem fazer. E aí eu vou dizer algo para vocês. Quem me segue muito tempo aqui, eu sempre fui contra essa paranoia de ficar doido, de preparar mochila, mas eu digo, irmãos, se você tem condições, né? Eu não gosto de falar isso, porque eu sei que muita gente não tem condições de ir lá e fazer uma compra grande para 3 meses. Tem muita gente aqui que não tem condições. E não tem problema nenhum nisso. Né? Porque muitas vezes a gente fala algo e a gente pensa que todo mundo tem condições de fazer aquilo. E eu sei que muita gente não tem condições. Paga aluguel, paga água, paga luz, muitas vezes paga cartão de crédito, de ir no mercado e fazer uma reserva para 3 meses. Olha aí, a irmã Cláudia está dizendo, eu não tenho. E não tem problema nenhum. A irmã Maia está dizendo, não tem condições. Então, veja bem, é muito ruim você falar que você tem que fazer, se a realidade de muita gente eu não tenho condições. Eu não tenho condições. Mas quem pode e ama Cristo e ama o próximo, faça uma reserva, uma compra para 3 meses. 3 meses. Quem pode, né? Olha só, a mamãe saindo do trabalho de manhã para comer na gente. É a realidade de muita gente, meu irmão. É a realidade de muita gente.
Não, eu não posso chegar aqui, colocar um terror na sua cabeça e fazer você se endividar. Não é assim. Mas eu vou voltar a aderir a fala ponderada e moderada dos 3 meses. 3 meses. O que é 3 meses? 3 meses e uma reserva alimentar e 3 meses sem depender de sistema bancário, com dinheiro físico. Uma das questões que ocorreu aí nesse apagão que colabora, olha aí, e outra irmã Marcilia, muito importante, que a irmã falou, muita gente não tem condições de armazenar, por exemplo, carne, essas coisas em comida, como é que fala? Vai perder o que querer armazenar. Só que, irmãos, eu digo para vocês, né? O sistema bancário nos mostrou algo. Por exemplo, o sistema de internet caiu, mas o Bradesco, se você fosse no caixa eletrônico ou no caixa, você sacaria dinheiro. Então, assim, eu acredito que diante da teia de internet que nós estamos, já que é a internet espacial do Elon Musk, eu acredito que se houver qualquer catástrofe em qualquer área, eles vão, com certeza você vai perder acesso, mas depois vai voltar. O problema é depois que voltar. Depois que voltar. Por quê? Quando voltar, eles podem voltar liberando pouco dinheiro. Você vai poder sacar o dinheiro está lá, o dinheiro é seu, mas você vai poder, por exemplo, você pode sacar 1.000 hoje, por exemplo, você vai sacar R$ 200. Então eles podem limitar o teu alcance ao dinheiro. Isso pode acontecer. Então eu digo para vocês, né, que diante do que aconteceu na sexta-feira, eu vou voltar a esse discurso de 3 meses, né? Outra coisa, se for guardar comida, estude sobre como armazenar para não estragar. Irmãos, tem gente aqui que me segue, que entrou nessa vibe, nessa loucura de guardar comida e perdeu tudo, porque arroz, feijão, macarrão cria bicho. Se você não sabe guardar, cria bicho. Então você vai jogar. É pecado jogar comida fora, mano. É pecado jogar comida fora. Aí vem a irmã Rosana tá falando outra coisa. Por que eu tô dizendo guardar para 3 meses? Porque é um perigo você estar com dinheiro em casa se tiver uma insegurança nessa magnitude. É um perigo. Então, assim, eu vou dizer aqui, 3 meses. E é algo que eu falei agora há pouco no culto do Zoom. E volto a falar aqui. Meus irmãos, aqui na América é cultura. Eu vou até um mercado e vou filmar para vocês no Walmart. Existe comida enlatada porque dura anos. Olha só. Então é uma cultura na América. Porque a gente tem tornados, tem terremotos, existem previsões. É um país que pode entrar numa magia nuclear, né? Então aqui é cultura. Então as casas que eu visitei de brasileiros, algumas casas, as pessoas têm armazenado água, comida, tudo. Então é uma cultura. Então assim, eles armazenam e você compra no supermercado. Eu vou filmar isso para vocês e vou mostrar. Eles compram no supermercado isso. Supermercado. Então, não, eu vou embora quinta-feira, em nome de Jesus. Se eu pudesse ir embora amanhã, eu já estaria já ia embarcar para casa. Então, assim, tenha cuidado com esse armazenamento, tenha cuidado com esse dinheiro reservado, quem puder. E quem puder, não pense só em si, pense em ajudar alguém que esteja só, porque eu acho muito egoísta também. Eu acho muito egoísta.
O que que eu acho egoísta? Sabe o que eu acho egoísta? Você pensar só em preparar a sua mochila sem pensar no próximo. Você só pensar em armazenar para você e não pensar. Eu acho isso uma loucura. Eu acho que isso nunca foi evangelho. Nunca foi evangelho. Nunca foi evangelho. É um egoísmo que não tem tamanho. Que nem aqui. Vocês podem estar falando que muita gente só consegue ir no mercado uma vez por mês. E hora ainda para o alimento dá para chegar ao período de você voltar. Você voltar no outro mês e você vai para dar os 30 dias para você sem você depender. Então a gente tem que pensar no próximo. Nós temos que pensar no necessitado, né? Sodoma e Gomorra foi destruído por quê? Porque não amparou o pobre e o necessitado. E quem não conseguir tem essa questão, irmãos. Não faltou pão e água para o povo no deserto. Eu estou falando sobre uma precaução. Uma precaução. Então é uma precaução. É isso que eu estou dizendo para vocês. Precaução, né? Antes você estar aí totalmente precavido dos acontecimentos do que ser pego de surpresa. Que nem muita gente ficou presa no aeroporto. De repente. De repente. Um monte de gente não conseguiu entrar nos aplicativos de banco. De repente, pessoas estavam lá para ser operadas e não conseguiram. Pessoas foram pegar trem e não conseguiram. As pessoas ligaram a televisão e procuraram emissoras de TV e não conseguiram. Veja que são sistemas que foram atacados e é um teste. O comportamento da sociedade num momento como esse é um teste. Só que o apagão, vou repetir, que ocorreu na sexta-feira, nos revelou a nossa vulnerabilidade diante de um sistema, que foi apenas um software que entrou em colapso ou foi atacado por hacker que gerou todo esse caos. O guardião da fé está dizendo que eu tô falando do Bradesco lá, que as pessoas foram e conseguiram sacar dinheiro no caixa. Mas veja, é algo assim que nós já sabemos que está para acontecer e ocorreu um teste na sexta-feira diante dos nossos olhos. Vocês estão entendendo? Era algo inimaginável, meu irmão. O que aconteceu sexta-feira nunca aconteceu. Já presta atenção. Como a pandemia mundial nunca tinha acontecido da forma que foi em 2020, o que aconteceu sexta-feira nunca aconteceu. Só que pode voltar a acontecer. Pode voltar a acontecer. Eu tô no porão de uma casa, é isso mesmo. Tem um nome que eles dão para isso daqui. Mas eu tô exatamente no porão da casa, minha irmã. É isso mesmo. Eu estou no porão de uma casa. Então eu digo para vocês, por exemplo, aqui, ó, essa casa aqui, a única parte que tem tijolo é essa aqui. A parte de cima é tudo madeira. E com esse andar aqui é três andares. Então, assim, se vier um tornado, por exemplo, essa casa de cima aqui é varrida. Ela é varrida. Se houver um tornado, ela vai ser varrida. Irmãos, deixa seu like, compartilhe essa live com o maior número de pessoas possível. Mas aqui, por exemplo, seria um lugar de refúgio, né? Esse aqui seria um lugar de refúgio. Esse aqui seria um lugar de refúgio. Meus irmãos, se você puder pegar essa live e compartilhar nos grupos aí, eu agradeço muito.
Outra coisa que aconteceu, né, essa semana, ou semana, além desse apagão, além desse apagão, aí o irmão Miso mandou uma matéria aqui, olha só, 8,5 milhões de computadores foram afetados com a falha de um software. 8,5 milhões computadores foram afetados. Então é muita coisa que aconteceu na sexta-feira e eu vou voltar a dizer, né? Vou voltar a dizer para vocês, se puderem,